Fala aí, turminha massa! Estamos reunidos aqui em mais um canal, Bela Roseli. Tudo bem que a gravação está um pouquinho escura, mas é porque eu tô gravando à noite, então, ó, desde já eu deixo os meus humildes perdões. Vamos falar agora sobre a matéria da professora Marcela. Ela fala sobre a questão da realidade. Nós devemos saber lidar com essa realidade. Sabermos que a realidade é uma construção histórica que é engendrada dentro de uma sociedade, né? Nós também veremos que a realidade ela não é homogênea, ou seja, ela não apresenta apenas um aspecto, mas sim vários, e cabe a nós compreendê-los e também fazer uma análise crítica sobre eles. E também termos uma compreensão e um respeito para com tudo isso e saber como interagir nesse meio, né? A realidade, ela também traz conflitos e também a realidade não é linear. Ela, na verdade, traz em si um emaranhado e cabe ao assistente social saber desengodar tudo isso, né? Saber como vamos atuar e lidar com essa realidade, porque cada caso é um caso, não é verdade? E então, por exemplo, um assistente social, ele vai trabalhar no Pirambu ou então em alguma outra região. Vocês não concordam comigo que ele tem que conhecer os aspectos econômicos que regem ali aquela região? Ele tem que ter o mínimo de conhecimento dos aspectos políticos e sociais. E também ele tem que conhecer a região que ele está atuando, né? Como é que ele vai se referir a cada pessoa? Será que ele vai ter que falar com as pessoas em cima do salto, como se ele fosse melhor do que elas? Só se ele quiser levar um tiro, né? Ou então ele vai ter que agir humilde. Eu acho que ele vai ter que agir humilde, não é verdade? Então, dependendo da região onde você está, a forma como você vai falar, a forma como você vai interagir com aquele ambiente, vai depender bastante dessas condições aí, os aspectos econômico, político, social, a compreensão que o próprio assistente social tem de realidade, certo? Agora eu chego aqui com um pensamento fresquinho de Karl Marx. Karl Marx diz assim: pensar em realidade é pensar na coletividade, na totalidade. Ou seja, você não pode pensar na realidade numa coisa endogenista, numa coisa que só olha para si mesmo. Você não é Narciso, né? Para morrer vendo o seu próprio reflexo. Então você tem que ver a sociedade como uma miscigenação, uma mistura de várias totalidades, de vários pensamentos diferentes, de várias realidades, né? Coletivo, né? A palavra-chave aqui é o coletivo. Você tem que saber lidar com o coletivismo, com cada aspecto diferente que é apresentado quando você vai atuar como um assistente social. Eu posso falar também da questão das leis, de cotas para os negros nas universidades, a questão do preconceito que é engendrado dentro da nossa sociedade, os assentos que são separados para velhos, para idosos, para pessoas deficientes, e também o lugar de preferência em filas para as pessoas idosas e grávidas, né? Mas por que é que isso existe? É porque existe sim um preconceito alicerçado dentro da sociedade brasileira, né? Que é preciso você ter que estar dizendo que aquilo ali é obrigatório, porque se não tivesse essa lei dizendo que é obrigatório, com certeza os direitos dessas pessoas seriam usurpados, né? Porque a gente sempre se reclama porque uma pessoa mais idosa está entrando na fila de prioridade e será atendido primeiro. Parece que a gente não se atenua que um dia seremos velhos também e vamos querer ter essa prioridade também para conosco, não é verdade? A questão também do preconceito. O que é que vem a ser o preconceito? O preconceito, ele é um pré-julgamento. O preconceito, ele é a submissão alicerçado dentro do âmbito histórico. Agora vamos falar sobre assuntos que acontecem em outros países e têm repercussão aqui no Brasil. A crise dos Estados Unidos, um tempo desse, Lula disse que era uma marolinha, mas até hoje ainda estamos sofrendo o reflexo da crise. Migração, as guerras, as pessoas
estão migrando para cá para o Brasil. Vai chegar ao ponto de criarmos políticas para a migração. Neoliberalismo, Revolução Industrial aconteceu, né? Região da Inglaterra, região dos Estados Unidos, e que está trazendo repercussões até hoje aqui, né, no Brasil. E o serviço social, onde é que ele se enquadra em tudo isso? É que nós vamos ter uma compreensão crítica, analítica dessa realidade, e nós vamos nos apoderar desse conhecimento, e nós vamos contextualizar o contexto social. E com isso eu termino aqui essa edição maravilhosa falando sobre a aula da professora Marcela. Aqui é Bela Roseli, deixando um grande beijo e um grande abraço no coração de cada um de vocês. Até a próxima edição!